Olá pessoal, por aqui eu, Judelino, estudante da Química Industrial. Eu vou apresentar a você um pouquinho do livro de Mendeleev, ou seja, o homem que cortou o cabelo dele uma vez por ano. Então, o Mendeleev tem como origem russa. Ele nasceu em 1834, tornou um dos maiores gênios da história. Quando eu falo da história, é a história da química. Tal consagração se deveu ao seu trabalho relacionado à periodicidade dos elementos químicos. Então, Mendeleev foi um importante químico que desenvolveu estudos sobre as propriedades dos elementos e suas massas atômicas. Mendeleev estava trabalhando em Petersburgo, na Alemanha, França e Estados Unidos. Entre as suas pesquisas estão os estudos dos gases, petróleo, soluções explosivos, e aqui lhe deu maior fama por ter sido um grande avanço para a química. A classificação periódica dos elementos proposta em 1869. Essa conquista não foi fácil. Ele passou dias e noites sem dormir, estudando os elementos. Quando foi vencido pela fadiga e adormeceu sobre suas anotações, teve um sonho. Mendeleev conta: vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevi imediatamente em uma folha de papel. Assim, ele compreendeu que as propriedades das substâncias dos elementos se apresentam em função dos seus pesos atômicos, repetindo suas propriedades periodicamente. A partir disso, surgiu a famosa tabela periódica que explica de maneira fácil, simples e com riqueza de detalhes as propriedades dos elementos que são a base de toda a química. Então, Mendeleev não parece muito diferente de uma chama siberiana transposto para um ambiente reconhecível como habitat do sucessor moderno do chama. Ele tinha uma barba branca, longa e amaranhada, que termina em 3 pontas distintas, o que revela um confiar obsessivo durante períodos de iluminação distraída. Seu cabelo branco, despenteado, roça nos ombros. Mendeleev tinha o hábito de cortar o cabelo uma vez por ano, como eu já falei antes. Mendeleev está concentrado num pedaço de papel, escrevendo com uma pena que as pontas de seus dedos longos seguram com firmeza. Então, ele ficou na frente de uma mesa só para pensar sobre os elementos químicos, porque ele queria conseguir um resultado dos elementos químicos. Em 1868, Mendeleev estava muito preocupado sobre o problema dos elementos químicos. Eles eram o alfabeto de que a língua do universo se compunha. Àquela altura, 63 diferentes elementos. Então, haviam descobertos 63
elementos químicos iam desde o cobre e o ouro, que eram conhecidos desde tempos pré-históricos, ao vídeo, que fora detectado recentemente na atmosfera do Sol. Pessoal, então, sabia que cada um desses elementos consistia de átomos diferentes? Então, vou mostrar na frente para saber mais desse assunto. É que os átomos de cada elemento apresentavam propriedades singulares próprias. No entanto, havia sido descoberto que alguns deles possuíam propriedades vagamente similares, o que permitia classificá-los conjuntamente em grupos. Sabia-se também que os átomos que compunham os diferentes elementos tinham pesos atômicos diferentes. O elemento mais leve era o hidrogênio, H, com peso atômico de 1. O elemento mais pesado, conhecido o chumbo, tinha um peso atômico estimado em 207. Isso significava que era possível aular os elementos de forma linear segundo seus pesos atômicos ascendentes, ou reuni-los em grupos com propriedades semelhantes. Vários cientistas haviam começado a suspeitar de que existia uma ligação entre esses dois métodos de classificação. Alguma estrutura oculta em que todos os elementos se baseavam. Agora vamos ter uma coisinha bacana que vai desenvolver entre os filósofos. 10 anos antes, Darwin descobriu que todas as formas de vida progrediam por evolução. No entanto, 2 séculos antes, Newton descoberto que o universo operava segundo a gravidade.